Boa tarde, quase boa noite, né? Eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e eu tô passando para falar de Deus, para ensinar de Deus para vocês, porque quanto mais nós aprendemos sobre Deus, quanto mais armas espirituais e quanto mais escudos espirituais nós ganhamos, nós conseguimos, não é verdade? Então, vamos para o Evangelho. O nosso Evangelho está em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que fala assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Clamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, gente, decoram isso. Lançando de si a capa, tá bom? Quando terminar o texto, eu vou voltar para essa fase. Lançando de si a capa, eu vou até marcar aqui. Marca aqui, lançando de si a capa. Minha Bíblia é maravilhosa, não tem nenhum risquinho. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Eita glória! Meu Deus! Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. O cego de Jericó falou, né? O cego de Jericó: Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Jesus falou: Vai, que tu tá curado. Ele falou primeiro que a tua fé te salvou. É outra... Oh, meu Deus do céu, gente. Anúncio uma hora que eu vou gravar o vídeo. Eu vou esperar passar. Não dá, eu não sei cortar. Vai passar rápido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, vai. E lhe Jesus: Que queres que te faça? Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E o que o cego de Jericó ele fez depois que ele tornou a ver? A fé dele salvou ele. Salvou a alma dele, né? E então, quando Jesus falou: A tua fé te salvou, o Senhor Jesus não estava dizendo: A tua fé te curou. Ele falou: A tua fé te salvou. Como na maioria das passagens ele fala isso: A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Salvou da morte eterna. Amém? Aleluia. Então aqui, e imediatamente tornou a ver. E o que o cego ele fez? O cego, o que ele fez depois que ele enxergou? Depois que o cego enxergou, o que ele fez? Ele voltou para ficar lá na porta da entrada de Jericó pedindo esmola? Ele foi grato. Ele seguiu Jesus.
Ele viveu para Jesus. Ele viveu para Jesus. Sabe por quê, gente? Eu falei para vocês, guardem quando eu falei, ele lançou de si a capa. Gente, pelo amor de Deus. Só foi ele ouvir a voz do Senhor Jesus que ele se encheu de fé, de esperança, de positividade. Chega! Eu tô livre desse mal. Só em ele ouvir a voz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não tinha nem curado ele ainda, mas a fé dele era tão grande que ele já lançou a capa. A capa mostrava, a capa foi dada pelo governo. A capa mostrava que ele tinha, a capa dava autoridade a ele. A autoridade era assim não era autoridade, dava um favor a ele. A capa dava um favor a ele, para ele poder ficar na porta da cidade de Jericó pedindo moedas. E quando ele ouviu, somente ouviu, ele não tinha sido curado ainda, ele somente ouviu a voz do Senhor Jesus. O que ele fez? Lançou a capa fora. Tô livre desse mal. E começou a chamar pelo Jesus. Começou a chamar pelo Jesus. Gente, olha, nós temos que ser assim. Nós temos que ser assim. Conhecemos Jesus, ouvimos falar de Jesus, começamos a clamar a Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o mundo. Poucos quiseram Jesus. O mundo ficou contra Jesus e ele venceu. No terceiro dia, ele ressuscitou como rei, todo glorioso, soberano, que fez e faz milagres até hoje, grandiosos. Gente, sonha a gente ouvir, sonha a gente ter um encontro com Deus, sonha a gente ter um encontro com Deus, começar a ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque quem nos leva a ter um verdadeiro encontro com Deus é o Senhor Jesus. Conhecendo Ele, a história dele, o caminhar dele, né? A trajetória dele, o que ele fez aqui na terra. Nós começamos a crer em Deus. E quando nós começamos a crer em Deus, as coisas, nós já sabemos que podemos tirar nossa capa. Que nós não vamos precisar mais dela. Porque o servo de Jericó precisava da capa. Porque a capa dava o favor a ele, dele ficar na porta, né? Era um favor para ele poder ficar. Foi o que o governo fez, né? Os governos hoje eles dão o aposento, né? Os cegos, né? Mas naquela época eles davam uma capa e o cego ele podia ficar na porta de Jericó pedindo as moedinhas. E quando ele somente ouviu a voz do Senhor Jesus passando, então aqui fala que ele estava na beirada da estrada, né? Aqui fala que ele estava na beirada da estrada e ouviu o Senhor Jesus passando. Aqui é o cego Bartimeu. O nome do pai dele era Timeu. O nome do pai dele era Timeu. Ele era um militar. Ele era um militar. Ele era um militar. Ele não ajudou o filho. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Ele foi ficar lá pedindo esmolinha com a capa. Ele foi pedir esmolinha com a capa. Porque se o pai dele tivesse ajudado ele, o pai dele militar, se tornou um grande comerciante na cidade. Mas se o pai dele tivesse ajudado ele, ele não teria encontrado o Senhor Jesus.
não só fez ele enxergar, como salvou a alma dele. E aí ganhou ele, e ele, por gratidão a ver os feitos de Jesus, de Deus na vida dele, né? Porque Jesus, ele falava, Jesus, ele curava no nome de Deus, né? Hoje nós pedimos cura, pedimos libertação. Deus, em nome do teu filho amado Jesus, ele é o intermédio, o Senhor Jesus é o intermédio de nós com Deus, a ligação de nós com Deus. E ali, Jesus, ele pedia a Deus, para que Deus, no nome de Deus, que Deus fizesse as coisas acontecer na vida do povo. E as coisas aconteciam. Então o povo via que ele era um homem que Deus era o favor de Deus era sobre ele. Que ele tinha uma ligação muito forte com Deus, que ele era exatamente o filho de Deus. Então ali o cego foi muito grato. Ele não deixou de conhecer, ele não deixou de seguir Jesus. É o que nós devemos fazer. Nós não temos que querer só milagres. Porque tem muita gente que é liberta. Muita gente que é curada de câncer. Muita gente que milagres extraordinários, ao nosso ver carnal, impossível, que acontece na vida das pessoas. As pessoas sabem que foi livramento, proteção, milagre de Deus. Mas não deixa de agradecer. Não é grato. Não é grato. Não é grato. Sabe? Só quer um milagre. Igual os leprosos, os 10 leprosos. Que só quem voltou foi o estrangeiro. Né? Só o que voltou foi o estrangeiro. Só dos 10 leprosos, só o que voltou foi um. Todos foram curados. Mas só voltou um. Nós não devemos ser assim. Nós não devemos ser como os 9 ingratos, que só quiseram a cura. Nós temos que querer, gente, o melhor do que a cura. O melhor do que o milagre. Nós temos que querer a salvação. A salvação. O cego que voltou para agradecer ao Senhor Jesus, ele foi salvo. Jesus falou que salvou ele na Bíblia. Eu não estou lembrando quais foram as palavras que o Senhor Jesus falou, mas o Jesus falou que ele foi salvo. Pela graça, né? Então, gente, ó, eu espero que essa pregação tenha edificado a vida de vocês, né? Eu vou ficar gravando tarde da noite agora, depois que terminar o Profeta Vinícius, tá bom? Porque eu tô trabalhando, e aí eu tenho os 2 vídeos para gravar, o do meu bebê e o meu, né? Então, eu vou ficar gravando tarde da noite, eu vou ficar postando e vocês assistem quando vocês tiverem tempo, porque todos nós temos nossas rotinas, precisamos correr atrás do nosso sustento, não é verdade? Eu não ganho nada com vídeo ainda, mas eu espero em breve ganhar. Então, gente, curtam, compartilham, se inscrevam, compartilham bastante para ajudar, tá bom? Um beijo, Deus abençoe todos, Deus acampe anjo ao redor de cada um de vocês, dos seus familiares, livre de todo mal espiritual e de toda pessoa usada pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, um dia abençoado e até o próximo vídeo!